Boa noite, amados irmãos. Louvado seja o nome maravilhoso do nosso Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar, com sua graça e com sua providência. Que haja no seu coração paz e alegria, harmonia. Apesar das dificuldades, das lutas que nós estamos passando, tenhamos paciência, perseverança no Senhor Jesus. E é sobre ele que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a meditação desta noite. Falar sobre Jesus, sobre a sua missão, a missão de Jesus. Eu poderia trabalhar esse tema nos próprios discursos de Jesus, nos ensinos dele, onde ele fala sobre a sua missão, a missão que recebeu do Pai. Poderia também trabalhar esse tema sobre a missão de Cristo nos sermões dos apóstolos, no livro de Atos. Poderia também trabalhar muito tranquilamente esse tema, a missão de Cristo, nos ensinos de Paulo, nas suas cartas, onde ele expõe com muita propriedade a obra de Cristo e assim ele ensina a igreja. Mas eu escolhi para a nossa meditação hoje falar sobre a missão de Cristo num episódio, um episódio muito interessante narrado nos evangelhos. O encontro de Jesus com uma pessoa e na obra de Deus, na obra que ele realizou na vida dessa pessoa, ele explica sobre a natureza da sua obra e da sua missão. Então o nosso texto básico se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. A história de Zaqueu, o publicano. Diz assim o texto. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, louvamos o nome maravilhoso do Senhor e rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, o perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos guarde e ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Abençoa cada lar, cada família que está participando desse culto nessa hora, Senhor. Tenha misericórdia e abençoa, Deus, o povo do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de tratar desse texto maravilhoso e conhecido de todos nós, o encontro de Jesus com Zaqueu, e falar sobre a missão de Cristo. O que nós aprendemos neste encontro sobre a missão de Cristo? Como ele diz no versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o perdido. Então, eu quero extrair algumas lições muito objetivas desse texto maravilhoso para a nossa edificação nessa noite. A primeira lição é justamente essa. Cristo veio buscar o perdido. Cristo veio buscar o perdido. Que coisa maravilhosa que esse texto nos ensina. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso? Diz o texto assim: Jesus atravessava a cidade de Jericó. Irmão, nada na vida de Cristo e no ministério de Cristo foi sem propósito.
desde o seu nascimento, a sua família, a sua infância, o chamado dos discípulos, as suas viagens pelas cidades da Palestina, a sua obra, nada foi sem propósito. Em seu plano, Jesus haveria de passar em Jericó. Não foi por um acaso, não foi uma coincidência. Jericó era uma cidade de clima agradável. É uma cidade onde os nobres passavam o inverno. Dizem que Herodes construiu lá o seu palácio de inverno. Era um grande centro comercial, regional e internacional. Uma cidade importante ali na região. Era um dos 3 principais centros de arrecadação de impostos, junto com Cesareia e Cafarnaum. Ou seja, era uma cidade importante, sim, não era uma cidade pequena, não. E Deus tinha um plano ali. Jesus tinha um propósito ao atravessar aquela cidade naquele momento. Diz o texto que havia naquela cidade um homem chamado Zaqueu. Versículo 2, maioral dos publicanos. No seu plano, tudo traçado perfeitamente, algo ia acontecer. Zaqueu é descrito como chefe dos publicanos. Os publicanos eram os coletores de impostos, que foram assim usados pelos romanos para levantar os impostos dentro do próprio povo. Então esses homens, que eram judeus, tirados dentre os judeus, para que se beneficiavam da sua posição, se enriqueciam, eles exploravam e até extorquiam o seu próprio povo. É por isso que eles eram assim considerados traidores da nação, traidores do seu próprio povo e por muitos chamados de pecadores. Zaqueu era um desses. Ele não apenas era um publicano, era um maioral, era um chefe dos publicanos, alguém que realmente se enriqueceu com aquele trabalho. O texto fala que esse homem, mesmo nessa condição social em que estava, ele teve um interesse de se aproximar de Jesus. O versículo 3 fala assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Então, Zaqueu demonstra um grande interesse em conhecer a Jesus. Então, ao subir numa árvore, procurar um lugar apropriado, ele procurou um lugar porque cercado pela multidão e por causa de sua estatura, ele não conseguia chegar mais próximo ou ver Jesus. Então, ele sobe num sicômoro. Sicômoro é uma árvore muito típica daquela região. É uma espécie de figueira, né? Ela possui uma copa muito alta, com galhos fortes e baixos, assim proporciona uma sombra desejável, assim, em ocasião de alguém subir nela e ter uma visão mais privilegiada. E foi por isso que Zaqueu procurou um sicômoro, para ter uma visão privilegiada, porque Jesus, como nesta fase do seu ministério público, cercado por muitas pessoas, mas Zaqueu queria ir até Jesus. O versículo 5 diz assim, olha: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Jesus parou no meio da multidão e focou em Zaqueu, seu olhar, sua atenção na pessoa de Zaqueu, dizendo: desce logo, pois eu quero estar na tua casa. Foi o olhar de Jesus, o olhar gracioso, que ordena que ele desça imediatamente, o receba em sua casa. E Zaqueu, diz o texto, o versículo 6 descreve esta cena de uma forma muito dinâmica. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, com entusiasmo. Ou seja, ele queria ver Jesus, ele queria pelo menos ter esse contato visual com aquela multidão passando com Jesus. Mas ele foi agraciado de uma forma muito especial. Jesus se dirigiu a ele, Jesus se ofereceu para ir na casa dele. Que coisa
preciosa. E assim ele leva Jesus com muita alegria ao seu lar, o que causou imediatamente uma revolta em muitas pessoas ali ao derredor. Muitos, diz o texto assim, que todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Jesus estava escandalizando aquelas pessoas por ir se dirigir à casa de um publicano. Aos olhos dele, um homem mau, traidor, pecador. Mas foi para isso que Jesus veio. Jesus veio buscar o perdido. Jesus não veio buscar o justo, o que se acha justo, o que se acha melhor que os demais, o que se acha mais perfeito que os outros, superior aos demais seres humanos. Jesus veio buscar os homens perdidos, quebrantados, doentes, enfermos, humilhados, humildes. Jesus veio buscar o perdido. A graça de Jesus alcança o homem em sua condição de pecado. No caso dele, excluído assim, considerado fora da bênção espiritual de Israel por causa de sua situação de publicano, mas foi a este homem que Jesus veio buscar. Então essa primeira lição que temos nessa noite sobre a missão de Cristo. Ele veio buscar o perdido. O perdido. A segunda lição. Cristo veio transformar o coração do perdido. Cristo veio transformar o coração do perdido. Veja o versículo 8, o que nos diz. Diz assim: se antes as pessoas estavam revoltadas e murmurando, aquele homem na sua casa passava por um momento maravilhoso, transformador no seu coração. O versículo 8 descreve esta cena. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu naquela ocasião, amados irmãos. Alguma coisa mudou a vida de Zaqueu, alguma coisa mudou o coração de Zaqueu. Em determinado momento, talvez após o jantar, Zaqueu se levanta e declara a Jesus suas importantes decisões. Dar metade dos bens aos pobres e restituir 4 vezes mais de quem havia defraudado. E ele defraudou muita gente. Mas o seu coração foi tomado. Houve mudança. Houve transformação no coração de Zaqueu. Houve conversão. Conversão. A palavra de Deus produz transformação em nosso coração, amados. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é maravilhosa. Ela restaura o homem. Ela produz transformações grandiosas no coração e na alma humana. Ela liberta o homem dos pecados, da ignorância e da escravidão. Ela cura a alma. E o que aconteceu na vida de Zaqueu foi algo maravilhoso, algo da graça de Deus. A palavra de Jesus ali pregada, ensinada, e a presença de Jesus produziu verdadeiro arrependimento, convicção de pecado, desejo de mudança. O que aconteceu na vida de Zaqueu, o que ele falou imediatamente foi isso. À medida que ele escutou a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, o desafio de Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, dos seus roubos, de ter levado o dinheiro das pessoas injustamente. Ele resolveu devolver tudo. Isso é arrependimento genuíno, não é apenas tristeza pelo que fez de errado, ou apenas remorso pelas coisas erradas. Não, ele se arrependeu mesmo dos seus atos maus e resolveu, com um coração novo agora, devolver e fazer justiça com aquilo que ele havia feito antes. A palavra de Deus nos ensina que, lá em Coríntios, Paulo fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram,
Eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,14. Se alguém está em Cristo, as coisas são transformadas. É uma nova criatura, um novo coração, é uma nova vida. As coisas velhas, as coisas erradas, as coisas do pecado são tratadas por Deus. São tratadas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Há uma nova mente, um novo propósito, um novo sentido da vida, uma nova disposição. Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Maravilhoso. Então, duas lições nós vimos aqui até o momento. Guarde no seu coração sobre a missão de Jesus. Cristo veio buscar o perdido. Segundo, ele veio transformar o coração do perdido. E para finalizar, e dentro do contexto da própria mensagem de Jesus, Cristo veio salvar o perdido. Salvar o perdido. A obra de Cristo é completa, não é apenas uma reforma moral, não é apenas uma disposição moral, ética, não é apenas que Jesus passou ensinamentos morais do reino de Deus e Zaqueu entendeu e resolveu mudar seu comportamento, não. A obra é completa, é salvação da alma, reconciliação com Deus. Cristo veio buscar, converter, transformar e salvar o perdido, né? O versículo 9 e 10 diz assim: então, depois da declaração de Zaqueu, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão de salvar, de salvação, né? Jesus disse, né? Hoje houve salvação nesta casa. Não houve cura física. Não houve milagre. Vocês perceberam? Não foi um milagre. Não havia um cego, um coxo, um surdo aqui. Mas cura da alma. Cura da alma. Certamente a presença de Cristo e os seus ensinos produziram fé no coração de Zaqueu. Odiado dos homens, desprezado pelos homens, mas amado por Jesus. Que bênção. É assim que Deus faz. É por isso que somos salvos, porque somos amados. Em sua misericórdia ele nos alcança. E Jesus diz mais: este também é filho de Abraão. Ele declara então, Jesus, filho de Abraão, Jesus está declarando que a confissão de Zaqueu aponta ele como um verdadeiro descendente de Abraão. Abraão é o pai da fé, é o pai do povo da promessa, é o pai de Israel. Aquele que foi chamado lá no passado e Deus prometera fazer dele uma nação, uma descendência, um povo, e abençoar esse povo, que é o povo de Deus. Então, fazer parte do povo da aliança significa que ele não foi salvo pelo sangue nem pela descendência, mas pela fé. A referência a Abraão é os filhos da fé, como eu e você. Todo aquele que crê em Jesus é filho da fé como Abraão. Nós somos filhos de Deus, filhos de Abraão, em nossa fé em Deus. E diz mais o texto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu irmão, meu amigo, não há salvação sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Aliás, o próprio nome de Jesus tem a ver com Jesus. O Senhor é salvo, o Senhor é salvador. Ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Não há salvação sem Jesus, meu amado. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim o texto: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva realmente. Não há nenhum outro ser ou entidade, nenhuma organização, nada salva. Quem salva é Cristo. Ele veio salvar. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. A salvação foi alcançada, meus irmãos, pela sua obra expiatória na cruz do Calvário.
A obra de salvação dos homens foi realizada por Cristo lá na cruz e foi alcançada definitivamente lá na cruz, quando ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele assumiu a nossa condição de pecador e obteve a justiça de Deus, o perdão de Deus por nós e para nós, e a nossa reconciliação com o Pai. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. A salvação não está nas obras dos homens, nem na justiça dos homens, nem nas virtudes dos homens. A salvação está naquilo que Jesus já realizou lá na cruz do Calvário e foi perfeita, perfeita e completa. Basta crer. Basta eu e você crermos somente naquilo que ele já fez lá na cruz do Calvário. Não depende de meu esforço, do teu esforço, nem da minha obra, nem da tua obra, mas daquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6, o capítulo 53 de Isaías, do profeta Isaías, registra a obra de Jesus, né? Descreve a obra do servo sofredor. Diz assim o texto maravilhoso, diz assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos e nos deu a salvação assim completa em Cristo. Esta obra, amados irmãos, essa obra expiatória, redentora, ela foi necessária. Tinha que ser assim. Precisava ser assim para satisfazer a justiça de Deus. O ser humano, ninguém, nenhum homem entre os homens, ninguém na humanidade poderia salvar-se a si mesmo, nem morrendo por ele mesmo, e nem pelos outros, mas aprove ao Filho de Deus se encarnar, tornar-se um entre nós, igual a nós, sem pecado, e levar sobre si os nossos pecados, e levar a justiça de Deus, e nos reconciliar com o Pai. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, fala sobre isso, sobre a necessidade da obra expiatória por causa do pecado. Por que Jesus teve que morrer? Por causa do pecado. Diz assim o texto: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, porque a obra foi feita, o sangue foi derramado para a nossa redenção. O autor aos Hebreus, no seu capítulo 10, versículos 12 a 14, fala sobre isso, essa obra perfeita de Jesus para nos salvar. Única e eterna. Diz assim o texto: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Salvar. Ele não veio para proporcionar a condição de você se salvar. Ele veio para salvar mesmo. O sangue derramado não foi para deixar a possibilidade do homem querendo, aceitando ou não. Não, ele veio salvar aqueles que lhe pertencem. A obra dele foi perfeita. O seu sangue não foi derramado em vão.
Foi perfeito. Ele sabia por quem estava morrendo lá na cruz do Calvário. E assim veio para salvar o seu povo dos seus pecados, através da sua morte. Não possibilitar uma salvação potencial, dependendo da boa vontade dos homens. Não! Ele veio salvar. Seu sacrifício foi realizado uma única vez, para sempre, para redimir seu povo. Glória a Deus por isso. Que bênção! Ele veio para, talvez o homem se salve, ele veio para salvar o perdido, a mim e a você de verdade. Essa segurança que o cristão tem na terra. Não é uma salvação hipotética, talvez seja salvo, não sabe se é salvo, ele é salvo por aquilo que Jesus já fez na cruz. Glória a Deus por isso. E agora, amado, esse Cristo convida o pecador em todo tempo, em todo lugar, para que se arrependa dos seus pecados. Convida você, nessa noite, a quebrantar o seu coração e confiar na salvação que há em Jesus Cristo plenamente. Você já fez isso na tua vida? Já tomou uma decisão assim, ao lado de Jesus, crendo, abrindo seu coração, como Zaqueu fez? Oh, amado, quem sabe não é esta noite o momento oportuno de Jesus visitar a tua casa, o teu lar, com a salvação que visitou a casa de Zaqueu. Marcos capítulo 1, versículo 15, fala sobre o trabalho de Jesus quando esteve aqui entre nós. Ele pregava e dizia o seguinte: Jesus dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele já o fazia nos seus dias e a mensagem de Cristo é mesmo para mim e para você hoje. Atos capítulo 3, versículo 19, a pregação de Pedro lá em Jerusalém foi o seguinte: aquela multidão que o cercava. E Pedro concluiu assim o seu sermão dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amado irmão, ainda hoje, século 21, o Senhor está chamando o seu povo, os perdidos ainda. Ele está buscando os perdidos para salvar os perdidos e convidando os perdidos para que se arrependam dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. E creia nele para a salvação e receba de graça a vida eterna. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, somente em Jesus para a salvação e você vai receber de graça a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse assim, num dos seus discursos: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No capítulo 6 do mesmo Evangelho de João, no outro discurso, Jesus disse assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6,47, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso pode acontecer hoje. Abra o seu coração, entregue-se a Deus, declare sua fé em Jesus como seu Senhor e seu Redentor. E aquele que o faz, sinceramente, recebe hoje sim a vida eterna. Não é vai receber ou terá. Ele diz, tem a vida eterna aquele que nele crê. Concluindo, amado, meu amado, essa breve meditação sobre a missão de Cristo, que fique guardado no teu coração, esta reflexão, esse texto maravilhoso. 3 lições simples, mas tão preciosas, tão importantes, que podem trazer mudança na tua história e na tua família, para a eternidade, 3 lições. Cristo veio buscar o perdido. Cristo veio transformar o coração do perdido. E Cristo veio salvar o perdido. Diante disso, quero fazer algumas aplicações muito objetivas. Meu querido irmão, meu prezado amigo, diante destas verdades acerca do amor e da graça de Deus, saiba que este amor e esta graça são reais. Da mesma maneira que foi para com Zaqueu e atingiu seu coração, essa graça e esse amor são reais hoje.
a graça e o amor de Jesus por mim e por você nesta noite. De que maneira? Convidando-o a crer somente em Jesus para a sua salvação, porque ele morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados. Não há outro meio. Essa graça é presente hoje, amado, convidando-o a deixar sua vida de pecados, se arrepender desses pecados e confessar a Jesus. Você precisa de sua graça e você precisa do perdão de Deus. E assim receber de graça, irmão, meu querido, o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. Por favor, do meu coração, não deixe para amanhã a decisão mais importante da sua vida. Não deixe. Como foi a palavra de Jesus para Zaqueu. Hoje houve salvação nesta casa. Que assim seja hoje, que haja salvação na tua casa. Finalizando, irmão. Jesus, ele não passou por acaso em Jericó. Jesus não passou por acaso debaixo daquele sicômoro. Não foi por acaso que Jesus viu a Zaqueu. E também não foi por acaso que ele pediu para ir à casa de Zaqueu. Porque ele veio buscar mesmo Zaqueu. Ele veio buscar e salvar o perdido. Assim como Jesus veio buscar e salvar a você também nessa noite. E assim haverá salvação na tua casa hoje. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te abençoe. Que você abra o seu coração para esta mensagem. Que o Espírito Santo de Deus opere no seu coração nessa noite. Enche a tua casa, ilumine teu coração para entender essas verdades. A mesma graça que encheu a casa de Zaqueu com a presença de Jesus. Que esta graça inunde teu coração, teu lar nessa noite. E que haja vida eterna e salvação. Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida, pela tua família e pela tua salvação nessa noite. Oremos. Ó Deus amado, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, tua graça e misericórdia manifestada no ministério de Jesus Cristo e os exemplos deixados pelo Espírito nas Escrituras Sagradas. Obrigado a Deus por esse testemunho maravilhoso da conversão de Zaqueu, pelos detalhes, ó Pai, dessa narrativa, pela forma soberana como o Senhor foi até Jericó, e foi ao encontro em meio à multidão, o Senhor escolheu a Zaqueu. O Senhor amou a Zaqueu, mesmo excluído da sociedade e desprezado pela sociedade. O Senhor o amou, e o Senhor o buscou, e o Senhor foi até a sua casa, e o Senhor mudou o seu coração, e o Senhor transformou a sua vida. E houve arrependimento real na vida de Zaqueu, houve transformação real na vida de Zaqueu, e ele foi salvo. E Jesus confirmou aquela obra de fé, de salvação naquela noite, ó Pai amado. E, ó Pai, rogamos que nesta ocasião oportuna, nesse dia oportuno, nesta hora oportuna, o Senhor visite essas famílias, o Senhor visite as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que seus corações sejam quebrantados, para que possam compreender que Jesus os ama, que Jesus ama o perdido, não importa onde esteja. E Deus tem um plano para que eles estejam ouvindo essa mensagem, não é por acaso, não é por acaso, é porque Jesus ama cada um de nós. E que, ó Pai, os corações sejam quebrantados e se voltem para Jesus. E que nessa noite, ó Pai, haja salvação de vidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, opera nesses corações, trazendo paz, esperança, a certeza do perdão. É a minha oração, Pai, agradecido em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe sua vida, amado. Que Deus abençoe sua vida. Eu estou à tua disposição. Estou aqui à disposição pelo Facebook, pelas redes sociais. Me procure para conversar sobre a tua experiência, conversar sobre a tua necessidade, conversar sobre os teus questionamentos. Estou pronto a conversar com você e ajudar no teu crescimento espiritual e na tua nova vida agora em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe todos os lares,
todas as pessoas que estão entre nós, a nossa amada igreja. Que Deus conceda a todos vocês uma semana vitoriosa debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.